É sempre uma satisfação nós estarmos aqui como virtualmente, mas nós estamos na casa da Sociedade Espírita Jorge, né? Envolvidos por esses nossos amigos espirituais queridos. Então, hoje nós vamos ter aqui o prazer de receber o nosso amigo Hélio, que vai fazer o estudo da tarde. Nós vamos ler, então, uma página do livro Coragem. São vários espíritos, de Francisco Cândido Xavier, e nós vamos ler um texto do Emmanuel. Se creis em Deus. Se creis em Deus, por mais te ameace os anúncios do pessimismo com relação às prováveis calamidades futuras, conservarás o coração tranquilo na convicção de que a sabedoria divina sustenta e sustentará o equilíbrio da vida acima de toda perturbação. Se creis em Deus, em lugar nenhum experimentarás solidão ou tristeza, porque te observarás em ligação constante com todo o universo, reconhecendo que laços de amor e de esperança te identificam com todas as criaturas. Se creis em Deus, nunca te perderás no labirinto da revolta ou da desesperação, ante os golpes e injúrias que se te projetem na estrada, porquanto interpretarás ofensores e delinquentes na condição de infelizes, muito mais necessitados de bondade e proteção que de fel e censura. Se creis em Deus, jornadearás na terra sem adversários, de vez que, por mais se multipliquem na senda aqueles que te agridam, menosprezem, aceitarás inimigos e opositores à conta de irmãos nossos, situados em diferentes pontos de vista. Se creis em Deus, jamais te faltarão confiança e trabalho, porque te ergarás cada dia na certeza de que dispões da bendita oportunidade de comunicação com os outros, desfrutando o privilégio incessante de auxiliar e abençoar, entender e servir. E se creis em Deus, caminharás sem aflição e sem medo nas trilhas do mundo, por maiores surjam perigos e riscos a te obscurecer a estrada, porquanto, ainda mesmo à frente da morte, reconhecerás que permaneces com Deus, tanto quanto Deus está sempre contigo, além de provações e sombras, limitações e mudanças em plenitude de vida eterna. Emmanuel. Vamos, então, fazer a nossa prece. Deus, nosso Pai, Senhor de todo o universo, nos enviou o nosso Filho, seu Filho Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo, para que pudéssemos receber toda essa lei divina que nos alcança e que nós temos hoje a oportunidade, Senhor, de colocá-la em prática através dos estudos do Evangelho e da doutrina dos Espíritos. Aqui estamos, Senhor, te agradecendo por esta tarde, por este momento, por estes estudos, e te pedindo, Senhor, que nós possamos sermos fortalecidos por todos os nossos guias espirituais, por esses irmãos da casa de Jorge, os seus mentores espirituais, Trento Arruda, para que nós possamos nos fortalecer, Senhor, e cada vez mais termos dentro de nós a certeza da sua presença na nossa vida. E nesses momentos tão difíceis que o planeta Terra está passando, em especial nesse momento, o nosso país, o nosso município, todos os nossos amigos, parentes, os nossos amores, encarnados e desencarnados. Nós pedimos isso, Senhor. Falamos em especial, mas, na verdade, é para todo o planeta Terra. Nós agradecemos e pedimos licença aos mentores espirituais da Casa de Jorge, a Jesus, a Deus, para iniciarmos, então,
este momento onde o nosso irmão vai fazer a palestra da tarde de hoje. Graças a Deus. Hélio, é com você. Hélio tem que ligar o microfone. Hélio tem que ligar o microfone. Ativar. O anfitrião desativou o microfone dele. Eu desativei, mas ele não está conseguindo. Ele está com o microfone fechado. É. Oi? Abre aí, Hélio. Agora sim. Conseguiu. Agora sim. Abriu? Abriu, Sim, abriu. agora sim. É com você, Hélio. Obrigado. Boa tarde, então, a todos. É um prazer estar aqui, né? E lembrando sempre que nós, nesse momento, nós somos, assim, beneficiados por essas energias, né? De todos nós, energias positivas, amorosas, principalmente dos nossos queridos amigos espirituais. E juntando isso, né, as reflexões que nós costumamos fazer, isso tem sido uma bênção, um bálsamo para muitos de nós, né? Até no nosso dia a dia, nas nossas dificuldades, porque nós sabemos que a lei de Deus ela não possui privilégios, e nós todos estamos inseridos nelas, né? E o que a gente precisa realmente é o que a Laura falou na sua prece, nessa mensagem lindíssima, né? Falando da fortaleza, né, que nós precisamos ter, da coragem, da fé para poder passar, né, esse momento difícil que nós temos. E hoje, o estudo da tarde, nós temos aqui, voltando àquele livro de Richard Simonetti, Na Voz do Monte, onde ele fala sobre a palavra de Deus. Esse é o tema de hoje. Nesse livro, Simonetti ele traz uma série de reflexões importantes, principalmente em relação àquela mensagem que deixou Jesus para nós, lá na Voz do Monte, né? E, principalmente, ele fala de uma coisa que eu acho fundamental para nós, lá no início do livro, né? Ele inicia mostrando que a gente precisa se preocupar nesse momento que nós estamos passando e durante a nova vida, com os desvios do passado, mas deixando esses desvios de uma forma que possa redirecionar o nosso futuro, né? Ou seja, a gente não deve estar atrelado àquelas raízes e ficar preso ao passado. O passado é importante como referência para o futuro, né? Nós estamos aqui vivendo uma vida momentânea e a gente sabe que isso vai passar. E nós temos um futuro à nossa frente. Como será esse futuro? Esse futuro será determinado pelo aquilo que nós estamos fazendo aqui e agora. Certamente. Então, se preocupar com o passado, sim, mas já ajustando já esse desvio para que a gente possa, a cada dia, nos direcionar para Deus, né? Nos direcionar para a questão do reino dos céus, que está dentro de nós, na reforma íntima. E se isso não acontecer, a nossa caminhada fica cada vez mais difícil. E a gente encontra muitas pessoas preocupadas com aqui e agora, sem essa visão do futuro, né? É lógico que a gente está vivendo um momento muito difícil, muito conturbado, mas faz parte do plano de Deus. E a gente tem que entender que Deus é misericordioso e nós estamos aqui por uma deferência dele, porque ele sabe que é essa escola que nós precisamos
para crescer e buscar um futuro mais feliz, mais promissor. Esse é o caminho. Mas parece que a humanidade ainda anda um pouco distraída. Mas, graças a Deus, nós estamos aqui aprendendo para poder direcionar essa nossa caminhada. Por isso, o conhecimento da vida futura, ele é fundamental para nós, né? Porque ele nos mostra o nosso destino. E ele fala muito da questão da causa e efeito, né? E a gente tem essa preocupação de Jesus até hoje conosco. Em várias mensagens, ele vai trazer para nós essa preocupação. E antes da vinda de Moisés, bem antes da vinda de Moisés, já quase 3.000 anos atrás, vários emissários do Cristo, né, trouxeram uma série de ensinamentos para nós, inclusive em relação à vida futura. E nós vamos encontrar no Evangelho, logo no início, né, um diálogo de Jesus muito importante, quando ele tem contato com o povo hebreu, né? Quando Jesus chega, né, ele se depara com uma série de dificuldades que ele já conhecia, que ele já sabia, né? Embora notável, Kardec fala, né, do ponto de vista das artes, das ciências, né, da inteligência, o povo hebreu era um povo ainda muito difícil de entendimento, de relacionamento, né, de interesse da própria lei, né? Havia ali uma questão de muita ignorância, porque era um povo primitivo ainda. E, além disso, a gente há de entender que, naquele tempo, nós temos outras condições ali favoráveis àquela confusão toda, que é a questão do orgulho, da vaidade, do interesse pessoal. Então, isso tudo se mistura, né, às regras que Moisés foi obrigado a trazer para aquele povo, de uma forma a conter toda aquela animalidade que existia naquela época, né? Aquele povo passou por uma série de dificuldades, uma série de vicissitudes, né, trazendo para eles dificuldades de relacionamento, né, e até mesmo condições que Moisés foi obrigado a impor para conter, né, aquele povo, porque não havia outro jeito de conter. Então, a lei de Moisés, ela é bem distinta da lei de Deus, da lei divina. Mas ela foi necessária naquela época para que ele pudesse conter os ânimos daquele povo e conseguir levar aquele povo até onde ele levou. A gente imagina hoje, num grupo pequeno de pessoas, o quanto é difícil a nossa liderança, né, no trabalho. Imagina Moisés com aquele povo todo, né, com aquela ignorância toda, e ainda enraizados a princípios, a leis que não tinham nada a ver com a lei divina. Então, Kardec traz aqui, Simonetti traz aqui alguns exemplos. A determinação de que o cunhado se case com a viúva do irmão. Isso é algo para eles. Não tem nada a ver com a lei divina. A pena de morte para quem desrespeita os pais e não observa o descanso de sábado, o descanso de sábado, né? Pena de morte. A amputação do braço como castigo para o crime do furto. Então, a gente observa que dentro da lei de Moisés existem quase 600 itens relacionados a esse tipo de comportamento, de postura, para poder realmente conter. Por isso que Moisés, muitas das vezes, ele usou meios de atributos da divindade para as coisas que ele fazia, como muitos outros utilizaram, né, para criar o temor, para criar o respeito, né? Não o respeito, mas pelo menos a obediência. Então, esses abusos, preconceitos adquiridos durante a escravidão dos egípcios, no Egito, foi muito forte, muito importante para aquilo. E mudar isso é uma questão de tempo, né? Não se muda na noite de Deus. Então, os mandamentos de Deus dados por intermédio de Moisés, eles estavam lá. No meio daquele bojo todo havia uma essência, havia um brilhante, algo divino, né, que precisava ser trabalhado, que precisava ser lapidado. E é essa a função de Jesus quando ele chega aqui, porque todas as leis, como decretou ele, né, elas eram ligadas aos interesses materialistas daquela época. E aí
Simonetti ele fala da questão do sermão, né? E ele diz o seguinte: Jesus começa o sermão na montanha pelos bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Né? Isso tem um sentido, tem uma lógica, né? Porque nós sabemos que o princípio de todo aperfeiçoamento, de todo aprendizado, ele está relacionado à humildade. Por que a humanidade ainda hoje traz uma série de dificuldades para o entendimento da lei de Deus? Porque nós encontramos muitas pessoas que se acham acima de Deus até, e se acham acima dos princípios, e se acham acima das leis, né? Que não precisam, que elas são suficientes, né? Elas sabem o caminho. Para quê? Né? E nesse estado de coisas, enquanto as pessoas não reconhecerem que elas estão ainda no início de um processo de aperfeiçoamento, elas não vão se aperfeiçoar, porque elas não se consideram em condições de imperfeição. Então, é preciso a humildade para a gente reconhecer aonde nós estamos, nas condições que nós estamos, que ainda estamos num processo ainda de aprendizado, longe da perfeição. Né? Nós estamos ainda, alguns na fase da infância, outros ainda na fase da juventude, e alguns outros já na maturidade, mas a maioria da humanidade ainda tem muita dificuldade de caminhar. E é só a gente perceber o que está acontecendo hoje. Né? Basta uma dificuldade qualquer, maior, para a gente ver que o orgulho, né, o egoísmo, a vaidade, ela supera qualquer tipo de atitude no nosso relacionamento. Então, a gente precisa ter muito cuidado. E aí ele diz em seguida: não penseis que eu vim destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumprir. Porque, em verdade, eu vos digo que enquanto o céu e a terra não passarem, nem um só jota, nem um só tio da lei passarão, sem que tudo se cumpra. Essa passagem está em Mateus. Né? Então, é uma passagem anterior, né, a muitos princípios que estão lá no Antigo Testamento. De uma forma, talvez, até diferente, mas estão lá. Então, reportando-se ao Livro dos Espíritos, na questão 614, 615, 616, o Kardec traz algumas definições importantes com relação à lei divina ou à lei natural, que é importante a gente refletir para nos poder remeter a essa questão da lei. Quando ele diz que ele não vem destruir a lei, né? Ele vem fazer cumprir. O que se deve entender por lei natural? Kardec pergunta aos espíritos. A lei natural é a lei de Deus. É a única e verdadeira para a felicidade do homem. É a única e verdadeira para a felicidade do homem. E a gente ainda encontra muitas pessoas ainda distantes desse conceito, que buscam outros conhecimentos, outros princípios, que muitas das vezes não tem nada a ver com o que está escrito aqui. E acabam se perdendo. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Então, é simples. Né? Nós temos ali aí uma lei de causa e efeito, nós temos toda a orientação necessária a seguir. Né? Essa orientação ela é a única e verdadeira para o nosso progresso espiritual. Né? Quando nós nos afastamos dela, sempre nós vamos ter uma resposta. Né? É eterna a lei de Deus? Pergunta ele. Eterna e imutável como o próprio Deus. Esse princípio, diz ele, é de todos os tempos, de sorte que nossa felicidade tem uma relação muito estreita com as escolhas que nós fazemos. Né? Escolhas boas nos trazem felicidade. Né? Escolhas negativas nos trazem a infelicidade. Às vezes, nós fazemos determinadas coisas, às vezes porque ignoramos, às vezes por ingenuidade, e às vezes por teimosia. Então, a gente precisa rever isso. Kardec ressalta essas orientações para que não haja nenhuma dúvida, né, em relação à tarefa de Jesus. E ele traz esse princípio também logo do início da codificação, né, do Consolador Prometido. Vamos lembrar.
No diálogo com Pilatos, por exemplo, ele fala da sua missão, quando ele diz: eu não nasci e não vim a esse mundo senão para dar testemunho da verdade. Ele está dizendo: a verdade é de Deus, é do Pai, não é dele. Eu vim revelar aquilo que o Pai pediu que eu viesse revelar. Certo? Eu e o Pai somos um, disse ele. Eu não faço nada diferente do que meu Pai pede. Isso é obediência, isso é resignação. Né? E muitas das vezes nós deixamos de fazer o que o Pai pede, o que o Pai orienta. Então, é preciso, em primeiro lugar, reconhecer que essas palavras, esses ensinamentos, são ensinamentos verdadeiros. Mas encontramos pessoas até hoje que têm dúvida. Né? E por isso, muitas das vezes, resvalam. Aquele que pertence à verdade, disse ele, escuta a minha voz. Então, a humanidade caminha assim. Alguns escutam a voz de Jesus, outros ignoram. E aí é a responsabilidade de cada um. Porque ele não pode fazer nada por nós. Né? Emmanuel disse para nós, ele não veio nos tirar do mundo. Né? Ele veio pedir a Deus que nos conserve no mundo, que nos dê força, coragem, discernimento, para que nós possamos caminhar no mundo. Porque esse é o mundo que nós precisamos. E ali mais adiante ele diz, não se turbe o vosso coração. Ele está conversando com os discípulos que estão aflitos com a partida dele. Crede em Deus, crede também em mim, porque há muitas moradas na casa do meu Pai. O que é que ele está falando? Da vida futura. Né? Que mais tarde ela vem ser colocada de uma forma diferente para que a gente entenda melhor. Porque hoje nós estamos já num grau de maturidade melhor. Por isso, a recomendação de Jesus diz necessário que a lei de Deus tivesse cumprimento integral. Como ele fala, será cumprida até o último jota. Ou seja, não haverá renovação do nosso mundo enquanto, pelo menos a grande maioria das pessoas, estiverem alinhadas com o bem, né? Com a vontade de Deus. Deus não se engana, diz ele. Os homens é que são obrigados a modificar suas leis, por seres imperfeitos. E a gente sabe disso. Muitas leis, desde a antiguidade, foram modificadas porque foram feitas com interesses pessoais. E é necessário que, a cada momento, haja um abalo para que essas leis sejam modificadas, para despertar os homens. É por isso que ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Né? Que nós possamos acompanhá-lo. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 617, tem uma outra coisa interessante, que ele fala da questão do tempo, né? Porque os Espíritos falam para Kardec, não é possível que numa só existência haja mudanças tão radicais como essa. Então, é preciso tempo. É por isso que Jesus, já há quase 3.000 anos, vem preparando a humanidade, porque ele sabe da dificuldade. Ele diz que são alguns anos para a aquisição de tudo, e o que precisa o homem a fim de se considerar perfeito. Não dá. São N encarnações que nós precisamos. Por isso, as leis de Deus são apropriadas à natureza do mundo e adequadas ao grau de progresso dos seres que habitam. Foi isso que ele fez através dos profetas. Depois trouxe uma nova orientação através de Moisés. Depois ele veio. E agora nós temos o Consolador prometido. Né? E Emmanuel fala, no capítulo 41 do livro Caminho, Verdade e Vida, uma coisa muito interessante. Na antiguidade, todos os povos receberam a lei de ouro da magnidade do Cristo. Profetas, administradores, juízes, filósofos, porém procederam como instrumento mais ou menos identificado com a aspiração do plano da vida. Cada um utilizou isso de acordo com o seu interesse pessoal, de acordo com o seu entendimento, né, de acordo com a sua vontade. O mestre, todavia, ele traz a regra áurea, e essa regra áurea é a novidade da época. Por quê? Ela é divina, é uma regra divina, mas já se conhecia lá atrás. E ele diz assim, os gregos diziam, não façai ao próximo o que desejai receber dele. Os gregos já diziam isso. Recomendava os egípcios, deixai passar aquele que fez aos outros que desejava para si. Doutrinava os hebreus, o que não quiseres para vós, não desejeis para o próximo.
E assim os romanos também. A lei gravada nos corações humanos é amar os membros da sociedade como a si mesmo. Né? E outro exemplo nós vamos encontrar também em sua passagem aqui, quando um mestre, um doutor da lei, pergunta: que farei para dar vida eterna? E ele pergunta a ele: o que tem a lei? O que está escrito na lei? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Essa é a resposta que o doutor da lei que deu. Ele disse: Jesus, muito bem, faz isso e viverás. Alterou Jesus alguma coisa? Não, isso já é de todos os tempos. Não é? Então, logo, quando Jesus afirma que não veio destruir, ele está sendo coerente, porque essa não foi a função dele. Ele veio trazer a verdade, ele veio orientar, ele veio esclarecer. Né? Muito embora até no montão da sermão, no montão da montanha, ele teria alterado muitas coisas, é porque muitas coisas estavam associadas aos costumes da época, à lei de Moisés, que não tinham nada a ver com a lei divina. Em essência, encerra nosso amigo aqui, Simonete. Temos na tábua dos 10 mandamentos, recebida por Moisés, no Monte Sinai, a revelação autêntica e divina, definindo o que o homem deve ou não deve fazer. Nela estão os fundamentos da justiça humana, estabelecendo que nossos direitos terminam quando começam os direitos alheios. E que não é lícito fazer o que não implique prejuízo para o nosso semelhante. Essa é a regra. Né? Então, eu encerro aqui agradecendo a oportunidade, que a gente possa realmente refletir e caminhar, continuar caminhando com força, com coragem, né? Porque esse é o nosso trabalho. Muita paz a todos e obrigado pela oportunidade. Nós agradecemos ao Hélio pela sua palestra, pelas as reflexões que ele trouxe para nós, muito importante para cada um, nesse momento, estarmos em sintonia, né? Parece que Com esses nossos pensamentos em Deus, em Jesus, esses nossos mentores espirituais da casa de Jorge, agradecendo, Senhor, por esses breves minutos que estivemos unidos, refletindo sobre um pouco daquilo que Jesus trouxe para nós, dentro dessa doutrina que nos consola, que nos ajuda a compreender melhor não só a nossa caminhada, mas principalmente este momento em que nós estamos passando no planeta Terra. Que nós possamos, Senhor, compreender, que nós possamos, Senhor, estarmos unidos em pensamento com a espiritualidade maior, para recebermos toda essa luz que chega até nós, que nos envolve, que nós possamos segurar, Senhor, nas mãos de Jesus e seguirmos confiantes, com fé, porque nós somos filhos de Deus. Temos Jesus como nosso irmão maior. Estamos protegidos e amparados pelos nossos guias espirituais e por esses irmãos queridos que olham por nós há tantos anos da Sociedade Espírita Jorge. Nós agradecemos essa tarde, esses momentos, e pedimos, nosso Deus, Jesus, queridos irmãos, licença, para nós encerrarmos este momento e continuarmos durante todo o nosso dia nesta sintonia de amor com a espiritualidade maior.
Que assim seja, graças a Deus.